Evangelista seu, com toda a liberdade. Obrigado. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia, irmãos. 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Depois de Josué, Juízes, Rute, entramos aqui na história dos reis de Israel. Samuel já está aqui no capítulo 30. Uma passagem que fala, ainda quando Davi não era rei de Israel, mas onde ele é o personagem aqui, principal, central da Bíblia. Vamos ler então. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Sente, por favor. Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade que nos é concedida e pela responsabilidade que temos em transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Júnior e juntamente com sua família, pastor Ezequiel, nos receberam tão bem aqui nessa igreja. Receberam-nos como se nós já estivéssemos aqui há muitos anos congregando junto. E eu estou sentindo muita falta da terça-feira em poder ouvir a palavra, doutrina. Congreguei com alguns pastores já. Nós temos uma igreja privilegiada porque prioriza a palavra do Senhor. Autêntica doutrina na terça-feira à noite, versículo por versículo. Isso é sã doutrina, né? E é o que fortalece os nossos ossos espirituais, os nossos músculos, nossos nervos, é a boa doutrina da palavra do Senhor. E todos os obreiros, amigos, o pastor Janes já nos oportunizou numa quinta-feira aqui, os demais irmãos, juntamente com minha família, pastor, louvo a Deus pela igreja que Deus nos enviou para congregarmos juntos, estamos em casa. Vamos falar uma palavra para a família aqui, visto que a juventude aqui abençoada, estava dirigindo o culto aqui, e temos uma palavra voltada para a família. Uma história, como falei antes aqui, que Davi é o personagem central, visto que Davi nessa época estava fugindo do rei de Israel, Saul, e ele procurou abrigo na terra dos filisteus. Segundo a Bíblia Sagrada, no capítulo 29, 1 Samuel, Davi, ele era fiel a Aquis, rei dos filisteus. E o rei dos filisteus ia fazer guerra, inclusive contra Israel. E Davi ia sair junto na batalha. Foi junto. Inclusive 3 dias da sua cidade, onde ele estava, Ziclag, ele deixou a cidade, as mulheres, os filhos, juntou os seus guerreiros e foi para a batalha junto com os filisteus. Porém, Davi, nesse período em que deixou a sua cidade, a cidade que ele havia recebido dos filisteus para habitar com sua família e o seu exército, Davi deixou desguarnecida a sua cidade. E durante esse período,
de negligência de Davi. Aconteceram algumas coisas ali na cidade, que quando Davi voltou para a sua cidade de Ziclag, ele encontrou um cenário aterrador, ele encontrou ali um cenário de destruição completa. Ele encontrou a cidade queimada a fogo, e quando ele chegou de longe, eu creio que ele já avistou a fumaça que subia de Ziclag. 3 dias, diz a Bíblia, depois que ele foi para a guerra e voltou, porque foi recusado o seu exército pelos filisteus, não deixaram ele ir para a guerra. Davi estava envolvido com coisas que não deveria se envolver, e Davi negligenciou de sua família, e pagou um preço muito caro. E nos dias que nós estamos vivendo, nós temos a tentação de, às vezes, nos envolver com muitas coisas seculares. A guerra e a batalha, como falou o pastor Ezequiel aqui antes, do dia a dia, às vezes, ela nos toma tanto tempo que nós cometemos alguns erros como Davi cometeu. A Bíblia diz que quando Davi chegou ali em Ziclag, ele encontrou a cidade queimada a fogo, ou seja, o inimigo de Davi, ele destruiu com algumas coisas de Davi. E nós podemos ver que a primeira coisa que destruiu foi as finanças de Davi. Por quê? Porque queimou a cidade a fogo. E no versículo 20 diz que levou as ovelhas, levou os bois, tomou as riquezas da cidade que pertenciam a Davi. Segunda coisa que o inimigo tomou de Davi, ele levou o casamento de Davi. Davi tinha 2 mulheres naquela época, não vou entrar no assunto aqui, mas levaram cativas as mulheres de Davi. Terceira coisa que o inimigo levou, os filhos e as filhas de Davi. Está aqui no versículo de número 3. A quarta coisa que o inimigo tirou de Davi foi a saúde, porque o próprio Davi se angustiou. E nós sabemos que a angústia dentro da psiquiatria, da psicologia, é a porta de entrada da maioria das enfermidades, e das enfermidades do século 21, mais pontualmente a enfermidade da depressão, ela entra através de uma forte angústia. E a quinta coisa que o inimigo levou foi as amizades de Davi, porque os seus amigos mais íntimos queriam apedrejar Davi, porque tinham perdido também suas mulheres e os seus filhos. Então o diabo, ele tem um padrão de ação, e ele agiu assim com Jó, da mesma forma. Ele tocou na finança, ele tocou no casamento, tocou nos filhos, ele tocou na saúde e tocou nos amigos, até os amigos de Jó, que eram amigos que vieram para lhe consolar, segundo a Bíblia, se tornaram amigos molestos, que vieram para tirar a paz de Jó. Então se engana aquele que pensa que o diabo não é organizado. Ele é organizado e muito bem organizado, ele tem uma forma de agir, e é por isso que Jesus desmascarou ele na palavra de Deus, e que Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir, porém ele, Jesus, se manifestou para que tenhamos vida, e vida com abundância. Dentro desse cenário aqui, Davi, ele tinha algo a fazer e a agir. Ou ele tomava uma atitude, ou ele se conformava com a situação que estava. A reação de Davi é uma reação e uma atitude de quem quer lutar por aquilo que havia perdido. O centro da família de Davi havia sido arrancado, e Davi decidiu no seu coração lutar por aquilo que havia perdido, pelo erro que ele havia cometido. Davi agora toma uma decisão, e a primeira decisão que Davi tomou, no versículo de número 4, diz a Bíblia: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Davi decidiu lutar pela sua família. Quando ele perde a família, perde os bens e vê a situação da cidade queimada a fogo, sem saber para onde havia sido levado, a Bíblia diz que Davi e os seus companheiros choraram por aquilo que havia perdido. Decidiram chorar por aquilo que haviam perdido. E é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É por isso que Davi conseguia algo que às vezes nós demoramos e às vezes até nem conseguimos em muitas situações de nossa vida, que é tocar o coração de Deus. Davi era um homem quebrantado. Davi era um homem que, dentro de uma situação de adversidade, ele derramava a sua alma aos pés daquele que tem poder para mudar a circunstância. Davi sabia e conhecia o caminho. Davi sabia que o Deus que havia ungido ele ainda quando era jovem, moço, na casa de seus pais, era o
Deus que havia prometido para ele que ia colocar ele no trono de Israel e nada ia faltar para ele. Agora a circunstância estava completamente desfavorável. Davi havia perdido praticamente tudo, inclusive os seus melhores amigos que queriam pegar em pedras para atirarem em Davi. A situação era terrível para esse homem aqui que estava sendo forjado para ser um dos maiores reis de Israel. Mas Davi, nessa circunstância, ele preferiu o caminho da humilhação, e a Bíblia Sagrada informa que aqueles que são humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que fecha a porta e chora aos pés daquele que tem poder para ver a situação, é aquele que encontra a vitória. Nós vemos muitos homens e mulheres na Bíblia que choraram aos pés do Senhor e que obtiveram vitória. Davi reagiu da forma espiritual como devia. Ele derramou a sua alma diante do Deus Todo-Poderoso, porque ele não se conformou em perder a sua família, em vez de ser levado embora aqueles que eram mais preciosos aos seus olhos, em vez de ser levado embora a sua prole e as suas esposas. Mas Davi, diante da circunstância adversa, ele escolheu chorar aos pés do Senhor e derramar a sua alma. Eu te pergunto nessa noite, talvez você esteja aqui assentado, bem bonito, cheiroso, perfumado, ouvindo a palavra, adorando a Deus juntamente com a juventude e podendo sentir a presença de Deus, mas talvez há tempo você deixou de orar e clamar por aquele que está lá fora e que para você é tão caro. Nessa noite aqui eu te pergunto, quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima diante de Deus por aqueles que são teus e que não estão aqui servindo a Ele, que talvez estejam nessa mesma hora em que você está aqui diante de Deus lá fora, se drogando, se prostituindo, vivendo uma vida dissoluta. O mesmo Deus que colocou a família, aleluia, como um alicerce fundamental e que instituiu aleluia, a primeira entidade feita pelo próprio Deus, o casamento, a primeira instituição, melhor dizendo, é o Deus que chamou-nos para que nós possamos, junto com os nossos filhos dentro da arca, passar pelo momento terrível do dilúvio e passar em vida, e do lado de lá cantar o hino da vitória. Eu ainda creio que uma lágrima tem poder diante de Deus muito mais do que 1000 palavras, e as lágrimas daqueles que são justos diante de Deus, que são colhidas pelo anjo de Deus, elas falam diante da presença dele no memorial no céu. Não percamos a esperança, porque se ele está lá fora, o teu amigo, o teu irmão, o teu vizinho, aquele que você ama, e principalmente a tua família, o teu familiar, o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, não desista nunca. Uma lágrima tem poder para mover com o céu. Se chorarmos aos pés daquele que tem poder, aleluia, nós vamos encontrar a saída. Davi escolheu chorar, ele derramou sua alma diante de Deus. O segundo ponto que Davi aqui tomou atitude, versículo de número 6, Davi muito se angustiou. Ele se angustiou. O que significa angústia no dicionário? Peito apertado, sufocamento, receio pelo futuro. Tudo isso misturado com dor. Isso é angústia. Peito apertado, sufocamento, receio por aquilo que vai acontecer amanhã, viu? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que, diante de um gigante que um exército inteiro corria, ele foi lá, enfrentou e derrubou. Agora Davi era um homem segundo as mesmas paixões que nós somos. E aqui prova, a Bíblia não faz Photoshop. Eu amo a Bíblia por isso, porque ela coloca os personagens como eles são, né? Não é que nem capa de CD, que tu olha para a capa do CD e diz, mas que coisa linda, bonita. Aí tu vai ver pessoalmente, mas é ele mesmo, é ela mesmo que está aí. O Photoshop muda, a Bíblia não usa Photoshop, a Bíblia é o que é. Davi, com as suas mesmas paixões, ele se angustiou. Isso aqui, como eu falei antes aqui, é um passo para a depressão. Davi ficou a um passo da depressão, mas ao mesmo tempo, aquela angústia de Davi estava dizendo dentro do peito dele, eu não me conformo, eu não aceito, eu não me conformo, a minha família saiu da minha mão e foi embora, mas eu diante de Deus digo e declaro diante dos homens, eu não aceito esta situação, eu não me conformo. Angustiou o peito
dele, porque ele sabia que aquilo que Deus havia dado, o inimigo tinha roubado, mas era por pouco tempo, e ele cria que podia mudar a situação e a circunstância. Quantos aqui nessa noite não se conformam com a derrota, não se conformam, aleluia? Angústia é um sinal de que alguma coisa está errada aí. Você pode usar ela para entrar dentro de um quarto, fechar a porta, desligar a luz e não querer contato com mais ninguém, não querer comer, não querer beber, se fechar, começar a tomar faixa preta. Mas você pode tomar uma decisão como Davi tomou. Da angústia ele fez um trampolim para a vitória, da angústia ele fez um passo para ele tomar a atitude que viria trazer de volta e restaurar a sua família. Eu estou falando para famílias aqui nessa noite, e o Espírito de Deus está dizendo, aleluia, não se conforme, não se conforme em perder, não. Você não foi feito para perder teu filho, não foi feito para perder a tua esposa. Hoje em dia isso é comum, o casamento começa num dia e termina no outro, e segundo as estatísticas, aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 340 mil divórcios por ano. Está ficando cada vez mais comum, cada 1 milhão que casa por ano, 340 mil aproximadamente estão fazendo divórcio, estão entrando em divórcio. Isso significa que nos últimos 10 anos para cá, 160% aumentou o número de divórcios no Brasil. Isso aqui é plantado pela mídia, é plantado por internet, é plantado por jornal, é plantado por revista, é plantado por televisão, é plantado por novela da Globo, é plantado por tudo isso. Mas você, aleluia, pode escolher se angustiar no teu coração quando perde algo e dizer, eu não vou contra a palavra de Deus, eu vou a favor da palavra de Deus, eu vou contra o que está sendo plantado pela mídia, porque eu ainda acredito que a instituição que Deus fez não separe o homem, aleluia, é do lado, assim como Jesus levou a lança do seu lado e saiu sangue e água, Jesus colocou a mulher do nosso lado, é sangue e água, é calvário, é palavra, é poder e autoridade de Deus, e quando Deus uniu o homem não separe. Davi escolheu aqui se angustiar, e da angústia ele fez um salto e um trampolim para a vitória dele. Quantos aqui nessa noite estão entendendo o que Deus está falando aqui? Terceira atitude de Davi, ainda dentro do versículo de número 6, bem no final do versículo, a Bíblia diz que o povo queria apedrejar Davi, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi se esforçou. Se esforçou. Mais do que nunca, a família está sendo atacada. Mais do que nunca. Mais do que em todas as épocas. Eu creio que nos tempos de Noé a coisa estava muito feia, muito preta. E Jesus disse que ia voltar como nos dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento. É uma esculhambação. E hoje em dia essa esculhambação aqui está dentro do colégio. Pega nosso filho desde pequenininho lá. Eu levei um choque quando meu filho com 10 anos chegou para mim e começou a falar tudo sobre a área sexual. Mas assim abertamente, tudo. E eu pensei assim, tia, mas eu estou atrasado. Eu estou meio perdidão nesse negócio aí. Eu vou ter que entrar na linguagem deles. Estão ensinando e às vezes estão ensinando de forma errada. Muitos dos ensinadores foram formados com uma mente marxista-leninista, que tira Deus do lado. E muitos deles estão implantando, através da ideologia de gênero, isso aqui é uma coisa que é conhecida, na mente já dos pequeninos lá, coisas contrárias ao que a palavra do Senhor diz, coisas contrárias àquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. E tudo isso que está acontecendo hoje em dia, casamentos desfeitos, filhos contra pais, uma sociedade que está aí, o Congresso está lá representado, são os nossos representantes, roubo que chega a dar vergonha na gente, Pois foram colocados lá por quem? Foi colocado lá pelo povo, é uma amostra da nossa sociedade, e parece que isso aí, a moral se foi embora. Agora, nós escolhemos o lado de Deus e da palavra dele.
A família está sendo levada à breca, como diz o gaúcho. Mas nós escolhemos que a família foi feita e constituída por Deus. Davi se esforçou. E se nós não esforçarmos e não abrirmos bem os nossos olhos, entrar para dentro da palavra de Deus, orar, derramar as lágrimas e tomar atitudes para que com a nossa família, aleluia, quando nós vemos o negócio já está indo da água abaixo. Mas Davi, ele se esforçou no lugar certo. A Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor. Ele conhecia a Deus e ele sabia que a força dele não ia ser suficiente. Ele precisava da força daquele que ele havia chamado, e ele se esforçou no Senhor. Veja bem, você nunca vai vencer certas lutas sozinho. Por quê? Porque tem coisas que não compete à carne, tem coisas que não compete à força do braço. Davi já conhecia o Deus que havia dado para ele leão, dado para ele urso na sua mão, o Deus que havia dado gigante em sua mão. Agora Davi, já um homem feito, um homem de família, ele sabia também que a força dele continuava no mesmo lugar ainda, mas ele precisava tomar uma atitude. Davi tinha duas escolhas: ou aceitava a derrota ou tomava uma atitude. Quem quer se esforçar aqui para defender a sua família? Aleluia, 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 aleluia. Davi tomou atitude. Nós vemos a história do sacerdote Eli, que era um homem que cuidava do templo lá em Siló. E ele via as coisas acontecer erradas, via que a sua família estava sendo destruída, via que seus filhos estavam praticando o pecado, via que a coisa estava feia, mas Eli deixou as coisas acontecer. Enquanto isso, Ana, uma mulher que não era sacerdotisa, nada disso que não existia, mas Ana conhecia e temia o Senhor, e ela escolheu se esforçar, e de ano em ano ela ia e dizia: eu estou vendo que a vela lá dentro do tabernáculo está se apagando, mas vai vir um antes de que se apague a luz do tabernáculo do candelabro, vai vir e eu tenho certeza que do meu ventre Deus vai levantar um para trazer mais uma vez a luz no meio de Israel. Ela orou ao Senhor, orou, e Deus concedeu o desejo do seu coração. Ela se esforçou para que a família dela pudesse, aleluia, ser uma família que pudesse trazer a luz de volta dentro do templo em Israel. A Bíblia diz que antes que se apagasse o candelabro, Deus levantou a Samuel e chamou ele. Depois do milagre, aleluia, aleluia, é Deus o Senhor que vai glorificar o nome dele dentro da tua casa, dentro da tua família. Agora Ana escolheu a melhor parte. Eli se entregou e disse assim, quando ele foi, aleluia, questionado pelo profeta que chegou diante dele: Eli, olha, está acontecendo isso, teus filhos estão prostituindo, é dentro do templo, tem fila de mulher aí fora. Sabe o que ele respondeu para ele? E ainda o profeta disse mais: Deus vai matar os teus filhos, Deus vai matar eles. O que Eli respondeu? Faça ao Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Isso não é coisa que um pai faça, Toma uma atitude, Deus destinou não para a ira, mas destinou para a glória dele. Deus colocou uma família ao nosso lado para que junto com ela nós andemos na terra e sejamos felizes. E a felicidade, ela se encontra no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Aleluia, aleluia. Davi decidiu, ele tomou a decisão de se esforçar no Senhor, abriu mão do seu eu e foi buscar na fonte aonde ele podia encontrar, aleluia, forças para vencer nessa ocasião. Às vezes nós estamos andando no caminho contrário, irmãos. Eu tenho um amigo meu que a gente cantou junto por um tempo, viajamos, e ele muito esforçado porque ele tinha um objetivo na sua vida. Ele queria se formar, queria ser juiz, advogado em primeiro lugar, se formar em direito e depois queria fazer concurso. E claro que isso é lícito, muito lícito, precisa-se, e incentiva a juventude que estude, que façam isso. Mas um homem que com chamada, pregador, cantor, e que ocupava quase que todo o seu tempo somente nisso, só estudando, eu dizia para ele: calma, homem, vai mais devagar, estude, chegue lá, mas não esqueça a tua família, a chamada que Deus tem contigo. Cansei de falar para ele isso. Quando a gente viajava junto, ele levava uma malinha junto. Às vezes eu estava lá conversando com os irmãos que nos recebiam. Ele pegava a pastinha dele lá com os livros, ia para o quarto, se fechava, e dele estudar. Digo: tu vai alcançar o teu objetivo, mas eu acho que tu está exagerando. O tempo passou, e com o passar do tempo ele se formou. E quando ele se formou, é meu amigo, continua sendo meu amigo. Eu falo isso para ele abertamente, continua a mesma amizade, nada interfere isso. Só que no meio disso se esfacelou a sua família. Ele perdeu a sua família, destruiu o seu lar e pagou um preço muito caro porque colocou prioridades
que não deviam ser colocadas antes. Nossa prioridade é servir a Deus. E em segundo lugar, levar a nossa família para perto de Deus. Não é verdade, pastor? Deus acima de tudo. E depois aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel e negou a fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tratou comigo agora de pouco, pastor. Eu estou congregando aqui com vocês porque Deus me arrancou de dentro da minha própria casa em Caxias do Sul. Há 22 anos já naquela cidade, 20 anos com uma empresa própria, uma grande carteira de clientes, um rendimento muito bom por mês. Eu prefiro não falar em números. Eu construí a minha oficina do jeito que eu quis, construí minha casa em cima do jeito que eu quis, construí mais um salão de festa em cima da maneira melhor que tinha, utilizando o que era de melhor. E quando eu terminei isso, eu dei muita prioridade para as coisas materiais e eu vi que o negócio estava afundando para o outro lado. Meus filhos estavam enfermos, o pequenininho foi 10 vezes para o antibiótico por causa do clima de Caxias do Sul. A minha pequena está ali, tinha que usar bombinha, está ela lá atrás, ó, direto por causa da bronquite asmática, os dois com problema. E eu prosperando e vendo a família, a minha esposa, por causa de noites e noites a fio, que eu também negligenciei e não ajudei, acabou caindo emocional lá embaixo. O que aconteceu? Eu vi que tudo estava ruindo, eu estava prosperando. Eu estou falando isso aqui para uma igreja próspera, viu? Não existe maior prosperidade do que tu estar com a tua família junto do teu lado servindo a Deus. Não tem? Eu vim pagar aluguel aqui na Palhoça. Estou pagando aluguel aqui. Deixei para trás um alto salário, hoje eu estou vendendo, por isso que eu não estou aqui durante a semana, porque eu tive que me virar, estou me virando aí com vendas, mas Deus está abençoando. O meu pequenininho, por mais forte que foi o inverno aqui, que eu até estranhei, mas não precisou usar antibiótico nenhuma vez aqui no inverno. Minha pequena está ali, jogou fora aquela bombinha dela, não vejo ela usar também. E Deus está aí, as irmãs receberam bem a minha esposa, que também não está podendo estar aqui por causa do meu trabalho. Mas eu tomei uma atitude, irmãos, eu abri mão de tudo. Aleluia, porque eu sei que nada adianta eu estar pregando o estado inteiro, correndo para lá e para cá, e Deus está abençoando materialmente, enquanto eu estava vendo que a minha família estava sendo desfacelada, por causa de coisas que foram colocadas como prioridade. Nessa noite o Espírito de Deus está falando, qual é a tua prioridade? Aleluia, aleluia, aleluia. Tu vai te esforçar no Senhor por causa da tua família, aleluia. Quantos querem se esforçar aqui em Deus para sustentar a tua casa em pé? E pode fechar os olhos um pouquinho só e conversar com Ele. Vê bem que Deus está falando aqui nessa noite. Algumas áreas estão sendo negligenciadas. Não estou aqui para apontar para ninguém não, mas é o Espírito Santo de Deus que está colocando, aleluia, uma palavra no teu coração. Qual é que é a tua prioridade? Aleluia. Tu vai fazer como Davi, que vai para a guerra com os inimigos e deixar a casa desguarnecida, ou você vai voltar e vai se esforçar, aleluia, para aleluia, trazer, aleluia, para a presença do teu convívio, para a presença de Deus, aqueles que tu ama. Quantos podem adorar a Deus aqui e sentir a presença dEle nesse lugar? Aleluia. Quem escolhe desistir, que desista. Se você escolheu te esforçar, te esforça. Nessa noite te esforça um pouquinho mais. Aleluia. Aleluia. Quem quer se esforçar para ver os teus aí glorificando a Deus juntamente com você, do teu lado? Quarta coisa que Davi fez, versículo número 8. 7 e 8, Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Ameleque, traze-me, peço aqui o éfode. Abiatar trouxe o éfode a Davi, então, ou a estola sacerdotal. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Persegue a tropa que está querendo levar os teus pequenininhos embora da presença de Deus. Persegue essa tropa. É uma tropa que veio do inferno e veio com tudo nos últimos dias, para tirar o brilho do teu filho e da tua filha, para tirar o brilho do teu esposo, da tua esposa, daquele que você ama, que é caro para você. Persegue essa tropa, porque o mesmo Deus que te
trouxe até aqui, está vendo o teu esforço, está vendo que você não se conforma, está vendo a tua atitude nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Davi consultou o sacerdote, consultou e pediu para o sacerdote consultar a Deus. Abiatar, o sacerdote, estava junto. Em primeiro lugar, Davi era inteligente, né? Davi fugiu de Israel, mas o sacerdote foi junto. A Torá foi junto, né? A estola sacerdotal foi junto, estavam perseguindo ele, mas ele levou o canto da comunhão com Deus junto com ele. Era que nem o Isaac, né? Os camaradas estavam lá tomando o poço dele, queriam tomar força, entupia um, ele saía e ia para o outro, né, irmão Rovani? Entupia o outro, ele corria para outro lugar, né? Ele não estava preocupado com coisa alguma. Pode trancar todos os poços que tiver. Nós não estamos preocupados com o poço. Nós temos uma fonte de água viva, que é Jesus de Nazaré. Davi não estava preocupado não, porque Davi conhecia o Senhor e sabia da fonte. Ele foi na fonte. E aqui nós entramos, num problema de família, que acaba sempre resultando num problema. E a solução muitas vezes está no pastor, numa palavra. O pastor falou numa terça-feira aqui, às vezes levamos as cargas demais sozinho. Me lembro dessa palavra aqui. Quando nós temos líderes que foram colocados por Deus, não são um guru espiritual, que você pega o telefone e liga e Deus vai falar comigo agora. Tem gente que faz assim, né? Pega o telefone e liga lá para o amigo dele, preciso que Deus fale comigo. Escute, pastor não é guru. A Bíblia Sagrada diz que Deus, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. O que Deus queria com isso? Ele queria o aperfeiçoamento dos santos. É para o nosso bem que nós temos liderança. E Davi sabia que a liderança estava ali para levar a Deus a sua petição e trazer uma palavra da parte de Deus. Pois a palavra veio e veio em cima: persegue, porque de certo alcançarás. Persegue o teu inimigo, porque você vai alcançar. Não sei até onde que o inimigo levou aqueles que são caros para ti. Davi também não sabia até onde tinha ido, mas uma coisa ele sabia, era para perseguir, até pegar de volta. Persegue o teu inimigo, aleluia. Até onde Satanás levou já o teu filho, não importa. Se levou para o fundo do poço, não importa. A palavra de Deus nessa noite é: persegue, se esforça no Senhor, porque Deus, o Senhor, aleluia, te entregará nas tuas mãos de volta. Você vai alcançar, por mais longe que esteja, alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. Nós vamos encerrar aqui a quinta atitude de Davi, versículo de número 9. Partiu, pois, Davi. Ele tomou a atitude, ele partiu atrás, ele agiu, ele saiu da teoria e foi para a prática. Isso tudo aconteceu porque Davi consultou ao Senhor. E quando Deus fala, aí nós deixamos de lado blá, 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 blá. Porque é Ele que fala. Quando Ele vem para o meio do povo, aí já não é mais homem, mas é o próprio Deus que muda a atitude do homem. Quando Deus vem para o meio do povo, o povo muda de atitude. Quantos querem a presença dEle aqui no nosso meio? Quantos querem guardar, aleluia, a preciosa presença dEle na hora da batalha, aleluia? Davi partiu e tomou uma atitude, mudou completamente o quadro. Sexto passo de Davi aqui, a Bíblia diz que quando Davi saiu e partiu, versículo 11, acharam no campo um homem egípcio, e esse homem egípcio aqui, trouxeram até Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco e 2 cachos de passa. Comeu, voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi disse para esse moço aqui: de quem és e tu? De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. Servo de amalequita. O servo de amalequita, quando ele não presta mais, ele é deixado para trás. Ele estava doente. É assim que Satanás faz.
Ele usa, ele enche de droga, ele toca para dentro da pessoa tudo quanto é porcaria. Depois, quando ela está sem saúde, desgastada, ele pega a massa como se fosse um copo de plástico e joga dentro do lixo. Deus faz o contrário, ele faz o caminho inverso. Assim como Jesus fez o caminho do tabernáculo inverso, e foi até lá do lado de fora, lá onde estava o altar, morreu e depois voltou para dentro. Deus é especialista em fazer o caminho inverso. Ele vai lá no lixo, ele usa as pessoas e vai lá buscar aquilo que o mundo já rejeitou e colocou fora. Deus faz o contrário, Deus vai lá e busca. O diabo usa as pessoas e depois joga fora. Deus não, Deus busca lá de fora e depois usa, para a glória do nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. E o escravo egípcio aqui foi deixado para trás pela tropa. Mal eles sabiam que eles estavam deixando a senha para Davi achar a porta, a estrada, o caminho. Era a senha. O escravo egípcio era a senha que o próprio Deus usou do mau coração dos amalequitas, de um homem amalequita, para deixar o escravo para trás. Agora o escravo é pego quase morto, dão água para ele, dão comida para ele, volta o fôlego de vida nele. E quando volta nele, Davi pergunta: escuta, quem que você é? Diz: eu sou escravo daquele povo que foi lá e que roubou a tua família. Então você sabe onde é que eles foram levados? Eu sei, só prometa uma coisa: não me mate e nem me entregue na mão daqueles que me deixaram para trás, e eu vou guiar. Deus está preparando a chave, irmãos. O inimigo levou embora, mas Deus nunca deixa sem você ter uma chave para ir buscar de novo. Aleluia, é a bússola que vai levar para o caminho certo. Ramakasubi andaremene kandere manaramanakari. Fiquemos em pé, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Deus prepara os seus meios. O diabo prepara, como diz o ditado do mundo, faz a panela, mas a tampa está na mão de Deus. E Deus é que sabe como fazer e como encontrar. E Deus deu aqui o caminho para que Davi pudesse trazer de volta aqueles que, aleluia, tinham sido levados de dentro da sua própria casa. Talvez o escravo egípcio aqui seja um pouquinho mais de amor dentro dos lares, Talvez esse escravo egípcio seja o por favor, o com licença, muito obrigado, o bença pai, bença mãe. Estou falando coisa aqui, coisa arcaica parece, mas são coisas com as quais nós somos criados e que traziam um vínculo de unidade dentro de casa. Hoje em dia as famílias sentam ao redor da mesa, são poucas aquelas que se unem para orar a Deus e agradecer o seu alimento. Graças a Deus nós estamos numa igreja ensinada, aleluia, numa igreja ensinada por dentro da palavra de Deus. Deus está dando a senha aqui para você trazer aqueles que foram embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu moço mais velho, muito revoltado, até os 10 anos foi terrível, gurizinho. E o adolescente meio rebeldezinho, e eu com umas atitudes assim meio radicais no começo de fé, principalmente na área de costumes. Nossa, eu vim de uma igreja meio ferrenha, que tudo não podia. E eu sei que esse rapaz não queria saber nada de ir para a igreja, e eu digo: eu vou mudar minhas atitudes com ele. Não é que eu vá amolecer, ou que eu vá me mundanizar, ou coisa parecida, não. Eu vou mudar um pouco as minhas atitudes. Eu vou começar a agir com mais amor, e vou deixar para Deus fazer aquilo que compete somente a Ele fazer. Como sacerdote da casa, passei a mudar minhas atitudes. E aí um dia eu estou sentado em casa, ele passou por mim e foi. Digo: onde é que você vai? Era noite, 8 horas da noite. Onde é que vai? Está indo na igreja ali em cima, sozinho. Chegou um tempo que ele não queria ir mais, foi desde que nasceu, levando. Do segunda, terça, quarta, quinta, exagerado, aquela loucura, aquele fanatismo. E aí desistiu de ir, já estava adolescente. Digo: vou levar a força agora, vou pegar pelos cabelos e levar. Parei, vamos orar e vamos mudar as atitudes. Aí um dia passou por mim, no outro dia passou de novo. Toda sexta-feira, chegou uma sexta-feira, eu disse: eu vou junto com ele, porque agora ele está indo orar na casa de Deus, e quem está ficando em casa aqui na sexta sou eu que estou precisando de ir atrás dele. Não passou muitos dias, Jesus batizou ele com o Espírito Santo.
sem forçação de barra. Quem sabe está faltando alguma coisa lá dentro de casa, está rebelde, o moço, a moça, está difícil trazer o esposo para a casa de Deus, está complicado, tua mulher não quer saber, não entende que você é um servo de Deus. Nessa noite aqui Deus falou conosco. Davi tomou as atitudes corretas. Versículo 17, feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Ficou um dia, uma noite inteira. Nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelo fugiam. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Davi tomou as vacas, as ovelhas, e levaram diante dele o seu gado, e diziam: esse é o despojo de Davi. Deus tem uma palavra aqui nessa noite. Quem quer tomar uma atitude, sai do teu lugar, vem para frente aqui. Quer lutar um pouquinho mais por aquele que está do lado de fora, quer lutar um pouquinho mais pela tua família. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo, mas eu sei que Deus tem provisão para entrar dentro da tua casa nessa noite. Ele vai te dar, aleluia, a chave da vitória. Ele vai te dar, Ele aponta o caminho. É Ele que tem poder. Vem com fé, que Deus falou contigo nessa noite. Vem com fé que Deus é especialista em virar situação adversa. Ele é especialista em virar resultado desfavorável. Tu pode até estar levando uma goleada de Satanás, mas Deus vai entrar nesse negócio aí, vai ter virada. Deus vai virar o cativeiro. Eu tenho certeza aqui, aleluia, daquilo que estou dizendo, debaixo da unção do Espírito de Deus. Essa noite é noite de vitória dentro da tua casa. Aleluia, a maior prosperidade de um homem. Escuta, irmão, escuta, irmã. Nada mesmo nesse mundo vale a pena se você perder aqueles que são teus e investir em coisas materiais. Nada. Nenhum sucesso é maior do que você poder sentar em roda da mesa com os teus filhos e tuas filhas e poder servir a Deus com eles. Nada é maior do que isso. Nenhuma prosperidade. Aleluia. Nós temos alguém nessa noite nos visitando que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas nessa noite veio ouvir a palavra. Tem alguém que nos visita aqui que não faz parte da igreja ainda e que gostaria nessa noite de entregar a sua vida para Jesus, aceitando Ele como seu Salvador. Se tem alguém, levante a mão, eu quero orar com você. Temos alguém que nos visita e que gostaria de tomar uma atitude de fé nessa noite. Tem alguém na galeria que está nos visitando e que gostaria de fazer parte da família de Deus, ter seu nome escrito no livro da vida, mas você não tem certeza disso ainda. Tem alguém? Levante a sua mão, por favor. Temos aqui um casal, tem mais um moço ali, passe aqui na frente, por favor. Vocês estão entregando a vida para Jesus? O Jesus da Bíblia? Que coisa bem boa. Melhor atitude que o ser humano pode tomar. A Bíblia diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos, e nós somos salvos. Tem alguém que estava afastado da casa de Deus e estava, nessa noite, voltou para ouvir a palavra do Senhor? Tem alguém que estava afastado? Voltou para Jesus? Quer voltar para Ele? Estava parado? Estava. O verbo está conjugado certo. Pode passar aqui na frente então. Opa, está entregando a vida para já, aceitando Ele como Salvador. Que coisa boa. Mas que maravilha. Aleluia. Se tem uma coisa que mexe com o céu, é quando alguém na terra se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que há festa no céu, diante dos anjos. A festa, quando alguém sinceramente entrega a sua vida para Deus. A festa no céu. Aleluia. Mais alguém que estava afastado e voltou nessa noite para ouvir a palavra, além desse moço? Onde é que está o moço que está voltando para Jesus? Ah, está aqui. Coisa boa, está sentindo a presença dele aí? Ficou afastado quanto tempo da casa de Deus? 4 anos.
Aleluia. Aleluia, o Espírito Santo está sobre você, homem. Aleluia. O que Deus te deu, Ele não tirou, viu? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pode falar em língua estranha, aleluia. Deixa Deus te renovar. Aleluia. Mais alguém que estava afastado e veio ouvir a palavra nessa noite? Temos mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar contigo. Opa! Estava afastado? Está voltando para Jesus? Vem para frente então, vem junto com esses que aqui estão, por favor, por gentileza. Estava afastado também? Passe aqui para nós anotar o nome de vocês aqui, ó. Isto, chegue mais perto aqui. Aleluia. Vale a pena a juventude servir esse Deus maravilhoso. Vocês estão prontinhos para cantar, né? Cante, cante. Deixa Deus usar vocês aí. Se tentam destruir, zombando da minha. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? A porta está aberta. Tramam contra mim. Essa aqui é a família que vai morar no céu. E se alguém da família for embora, nós vamos atrás. Querem frustrar meus sonhos de me fazer desistir. Aleluia. Deixa Deus encher a tua alma agora. A tua alma tem um encontro com Ele. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus encher vocês, mocidade. Deixa Deus encher vocês com a presença dEle. Isso. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Deixa Ele te encher. A marca da promessa. Isso, adore a Ele. Eu tenho a marca da promessa. Quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Aleluia. Eu sei que chegará pra Deus. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Cante e sinta a presença do teu Deus. Isso, derrame a tua alma diante dEle. Aleluia. Deixa Ele renovar as tuas forças. O inimigo está furioso, mas existe um Deus que protege a tua alma, a tua vida, a tua família. Recebe renovo dEle, do poderoso de Jacó. Marca da promessa. Aleluia. Tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia.
Maravilha. Se você puder abraçar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, se ele está aí perto, faça isso. Vamos orar juntos? Isso. Fica do ladinho aí. Tem algum probleminha, talvez que entrou algum cisco no olho, um negócio aí. Tira agora, aproveita agora. Aproveita para colocar em ordem alguma coisinha que não está certa aí. Um perdãozinho vai bem. De vez em quando vai bem, viu? Hã? Ore com ele, ore com ela. Jesus ama a família. Aleluia. Deus mandou o seu filho de uma família de Nazaré da Galileia. A tua família foi Deus que levantou, é projeto dele. Recebe aí a presença dele agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore comigo, fecha os teus olhos e clame pela tua casa agora. Faça como Davi, derrame a tua alma diante daquele que tem poder, aleluia, para resolver o problema. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aleluia. O Senhor nos deu uma oportunidade aqui nessa noite de ver almas, Senhor, voltando para a Tua presença, de ver vidas, Senhor, tendo o Seu nome escrito no livro da vida. O Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de mais uma noite de domingo, nós sairmos abençoados da Tua casa, porque a Tua presença está aqui nesse lugar, meu Deus, aleluia. As famílias, Senhor, que formam a Tua igreja na terra, estão sendo bombardeadas a cada dia, meu Pai, bombardeadas pela mídia, bombardeada pela quebra dos costumes, pela moral que foi embora, pelas autoridades que perderam a vergonha e o respeito, mas ainda existe um Deus, aleluia, que zela pela sua palavra, e segundo o poder que está na palavra, eu quero pedir agora, enche, reveste cada homem, cada mulher, a tua presença agora, papai, derrama aqui, Senhor, em cada vida, meu Deus, agora, enche, toca em cada coração, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, seja renovado, em nome de Jesus, renova a casa, renova agora a família, renova a esperança, renova as forças, renova a fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A vitória de Deus está sobre a sua vida. A vitória de Deus veio sobre você nesta noite, sobre a sua casa. Aleluia, lágrimas estão sendo derramadas.